Estamos com o nosso Jornal Cidade Agora e recebendo o vereador de Ibatiba, o Leonardo David de Carvalho. Daí Alexandrino de Carvalho. Léo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar conosco aqui para a gente falar um pouquinho a respeito do seu trabalho aí como vereador, né, das ações como vereador no município de Ibatiba. Muito obrigado. Em primeiro lugar, Valdir, é um prazer estar aqui com você, né? Assim, desejo um bom dia a você e a todos que estão nos acompanhando pela internet. E me apresentar, falar um pouco de mim. Eu sou Leonardo David de Carvalho, conforme houve a confusão aqui, mas eu entrei na vida pública no ano de 1997, no governo do saudoso senhor Leondino Alves Moreno, na cidade de Ibatiba, vindo a passar no concurso público no ano de 2000, o cargo de agente fiscal. E daí venho desempenhando minhas tarefas junto ao município, trabalhando com todos os prefeitos que já passaram por lá. E pertenço a um grupo político do senhor José Alcuri de Oliveira, o qual eu tenho muito carinho e muito respeito, e venho trabalhando, né, na vida pública, pensando no futuro nesses longos anos. Foi quando eu resolvi, no ano de 2020, juntamente com um grupo de amigos e a minha digníssima namorada Nessilene, lançar um nome para apreciação. Foi pregando a renovação com experiência, devido a esses longos 23 anos de vida pública. E, graças a Deus, galgamos a vitória, né? E estamos aí hoje à disposição do município de Ibatiba. Vereador, entre muitas indicações feitas pelo senhor, né, a gente acompanha, só tem indicado aí a melhoria das ruas da cidade, né? Pedindo aí que seja feita a operação tapa-buraco, sempre para que o município cuide sempre bem das ruas do município. É importante essas indicações, vereador? Sim, Valdir, é muito importante sim, porque realmente hoje as ruas de Ibatiba estão intrafegáveis. E a gente vem indicando isso daí, cobrando exaustivamente lá o executivo, e inclusive na prestação de contas que houve na Câmara agora recentemente pelo prefeito, ele nos garantiu lá dentro da casa, ao vivo, né? E dizendo que vai estar cumprindo essa meta aí que a gente está cobrando já há algum tempo. Em suas falas na Câmara, o senhor sempre tem elogiado aí o trabalho, né, dos servidores da saúde. O que dizer a esses profissionais tão importantes para o município, principalmente agora com essa questão de pandemia, vereador? Valdir, qualquer coisa que a gente falar aqui para elogiar esses servidores ainda é pouco, sabe? Porque são verdadeiros guerreiros, desde a faxineira até o médico que vem aí lutando quando a pandemia estava no seu auge. Agora que a gente está para, se Deus quiser, sair dessa pandemia, mas dizer que esses daí foram guerreiros mesmo, que têm meu respeito, assim como deve ter o respeito de toda a população, de entender o momento que às vezes falta uma vacina ou que demora um pouco o atendimento, porque esse povo aí, meu amigo, eles merecem todo o nosso respeito. Pessoal da saúde, parabéns, tá? Vereador, a Prefeitura de Ibatiba está lançando aí um novo processo seletivo, né? Qual a sua visão para esse tipo de seleção? Os processos seletivos têm realmente que contar com provas escritas, títulos e observando também aí o tempo de serviço? Pois é, Valdir, esse daí inclusive é um tema, né, que tomou conta lá da Casa de Leis de Ibatiba nos últimos dias e inclusive das redes sociais também. Porque hoje a forma de contratação ela é por tempo de títulos, né, e tempo de serviço. Então, quando chegou o projeto lá na Casa de Leis, o vereador Elias, o Lili, fez uma emenda ao projeto pedindo que fosse incluído prova escrita. Esse projeto veio para a Comissão de Legislação, Redação e Justiça, da qual faço parte, e lá entendemos, veio o parecer jurídico, né, falando pela inconstitucionalidade do projeto, da emenda, aliás, né, proposta pelo vereador Elias, porque estaria aumentando a despesa para o município, mas eu, juntamente com a vereadora Emiliane, decidimos por bem de acatar a emenda por não achá-la inconstitucional, porque não enxergamos que a gente estava gerando despesa para a prefeitura, tendo em vista o quê? O município hoje, eu quando, nesses longos 23 anos de prefeitura, eu fui presidente da comissão de licitação e pregoeiro oficial durante 8 anos nos governos do senhor José Alcuri.
E nós já fizemos contratação de várias empresas para aplicar tanto processo seletivo como concurso público. E no concurso público, se não me falha a memória agora, a empresa que ganhou, ela ganhou com 30% do valor da inscrição. Ou seja, o tipo de contratação era o menor desconto na matrícula. Ou seja, 30% do valor da matrícula. Então, ou seja, essa emenda não geraria despesas, mas sim receita para o município. Por isso entendemos pela constitucionalidade, levamos ao plenário, onde fomos derrotados, sim. Mas a gente entende e bate firme nessa tecla, porque os pareceres, hoje do nosso nobre procurador jurídico, o qual tenho o meu respeito, foi declarado inconstitucional, mas é um parecer opinativo, assim como é a opinião dos demais vereadores e foi a nossa na ocasião. Fomos derrotados, mas colocamos um projeto de lei lá, novamente, que está tramitando na casa, eu, o vereador Lili, a vereadora Emiliana e o vereador Ivanito. E pedimos que os demais vereadores, inclusive peço novamente, que venham conosco, assinar todos juntos esse projeto. Por quê? Esse projeto é de suma importância. Hoje, se você vai aplicar uma prova somente de títulos e tempo de serviço, você está tirando a oportunidade do jovem que está saindo da faculdade agora. Haja vista que o jovem não tem esse tempo de serviço e nem esses títulos. Então, a gente limitando esses títulos e tempo de serviço, vamos colocar um exemplo aqui em 25 pontos. A pessoa que está saindo da faculdade, ela não tem esses títulos. A pessoa que tem, que conquistou no decorrer da sua jornada ali de trabalho, de forma merecida, inclusive, ela já entra com 25 pontos dos títulos e o tempo de serviço e vamos colocar uma situação que ela faça uma prova mediana e alcance 50%. Junto com os 25, ela está com 75. A pessoa que sai da faculdade, a gente entende que ela tem que estar afiada. Então, se ela chega e faz uma prova ali, alcança 75 pontos também. Ou seja, estão em pé de igualdade. O que vai decidir a vaga aqui são pequenos detalhes. Então, isso eu acho, entendo, né, que é a justiça. Em suas falas na Câmara, o senhor tem abordado a questão das dificuldades enfrentadas pela ARCA, né? Que é uma associação importantíssima, né? Associação de respeito e cuidado aos animais. Quais são essas dificuldades enfrentadas por essa associação e qual a importância da ARCA hoje para o município de Ipatinga? Pois é, Valdir. A ARCA foi fundada, inclusive, por um amigo meu, Rafael Correia, o Ganso, ao ter o meu respeito também, preocupado com os animais de rua no nosso município. E junto com ele, alguns colaboradores. E por fim, agora ficou a senhora Camille, coitada, que não teve como manter a ARCA mesmo por falta de incentivo do poder público. E é um projeto muito importante que a ARCA tinha interesse em desenvolver no município, que é a castração, chipamento dos animais, fazendo com que a pessoa vai lá vacinar, ela já levaria um chip no seu animal. Esse animal, se fosse para a rua, ela saberia de onde ele saiu, então teria como cobrar do seu dono. Então, são ideias muito boas, mas nós estamos trabalhando aí e em breve estaremos colocando alguns projetos aí nessa questão dos animais de rua. O vereador tem trabalhado também junto aos deputados na busca de emendas parlamentares, vereador? Sim, Valdir. A gente tem feito várias tratativas aí, lógico que com muita cautela, né? Porque essa época agora é uma época muito perigosa, né? Onde que as pessoas buscam o apoio dos vereadores e prometem mundos e fundos. Então a gente tem que fazer uma coisa com bastante cautela para poder estar trabalhando no melhor do município, entendeu? O senhor esteve, o Vitor até colocou para a gente ali, participando do Capacitar para Legislar, né? Projeto da Assembleia Legislativa, né? Juntamente ali com o vereador João Pedro, com a vereadora Emiliane e com o presidente da Câmara, o Fernando. Importante essa questão de buscar conhecimento para legislar, buscando sempre o melhor para o município, né, vereador? Sim, Valdir, é muito importante. E nosso interesse é justamente esse, quando deslocamos daqui das nossas casas buscando conhecimento em Vitória. Inclusive, nessa leva, agora no mês de julho, foi feitas as primeiras inscrições, onde está indo eu, o vereador Fernando, presidente da casa, a vereadora Emiliane e o vereador João Pedro, que são os 4, diga de passagem, da renovação que vem nessa nova leva, né? Mas os demais vereadores estarão indo também se capacitar nos próximos meses. E eu entendo que isso é muito importante, inclusive até
deixar claro aqui também, porque às vezes as pessoas entendem de forma equivocada, achando que você já virou, ou que você é companheiro do prefeito. Não é. Eu deixar claro aqui a minha situação como oposição, porém a gente sabe lidar com o debate. Tendo em vista, você pode ver nessas fotos que passou agora mesmo aí, a equipe, eu e o vereador João Pedro, tivemos vários debates lá na casa, lá embates, né? Por ter divergências de ideias, mas a gente sempre está buscando conhecimento e lutando para o bem do município de Ibatiba. É assim que funciona o legislativo, né? Com certeza. É o debate de ideias, não é, vereador? Isso. Ok. Léo, muito obrigado por estar aqui conosco. Fique à vontade para suas considerações finais e por ter se disponibilizado, né, a vir aqui no nosso jornal e a falar a respeito desses pontos importantes e das ações aí do vereador no município. Eu só tenho a agradecer, Valdir, porque você abre para a gente aqui a oportunidade da gente passar para a população o que está acontecendo no nosso dia a dia. E pedir a paciência de todos, porque a gente entra cheio de gás, cheio de vontade, mas infelizmente o momento que a gente está vivendo de pandemia é o momento da gente sentar e tentar mais ajudar do que cobrar. Então é isso que a gente tem feito, mas dizer que somos oposição, mais uma vez, mas uma oposição com responsabilidade. Mesmo porque sem oposição não existe democracia, né?